Podem se assentar. Eu quero fazer um aviso aqui breve. No mês de novembro, no dia 9 a 11, nós vamos ter uma conferência aqui especial para líderes, empresários, empreendedores, mas líderes de uma forma geral. Está vindo gente muito boa do mundo todo ministrar para nós. Uma das histórias que você vai ouvir aqui nesse congresso é da Mercy, que é hoje diretora do Banco Mundial. Ela foi ali adotada pelo Atoto, foi deixada na lata de lixo, essa menina, e se tornou uma líder. Uma história linda. São várias pessoas que vão ministrar para nós sobre construir equipe, sobre trabalhar juntos. E eu tenho certeza que esse congresso vai abençoar a sua vida. Quem está promovendo o congresso não é a PIB, mas o GKPN, esse movimento de igrejas no mundo. E o objetivo é a gente levantar recursos para abençoar os pastores na Ucrânia. A gente está fazendo um treinamento juntos ali e preparando eles para esse novo tempo de evangelização no meio da guerra. E eu queria desafiar você a participar, a fazer esse investimento. É também uma oferta, além de ser abençoado, você vai abençoar lá a liderança na Ucrânia. Amém? Então a marca aí participa com a gente. Quem está feliz hoje aqui? Eu estou animado, porque eu vou equipar você com as armas do Espírito e você vai pregar o Evangelho como você nunca pregou. Você crê nisso? Hoje eu vou falar sobre as sandálias da prontidão ou da preparação do Evangelho da paz. E eu creio que o Espírito vai te habilitar. Eu estou orando para que essa semana Deus equipe pessoas de tal maneira que a gente ganhe tanta gente para Jesus. Não vai ser no culto, vai ser a semana toda, porque você vai estar cheio do Espírito usando essas sandálias. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Se você trouxe Bíblia, abra lá em Efésios capítulo 6, versículo 13 a 17. Nós já estudamos algumas armas não na semana passada, na anterior, nós estudamos sobre o cinto da verdade e a couraça da justiça. E hoje eu quero falar de manhã sobre as sandálias e à noite sobre o escudo da fé. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando eu li esse texto, a primeira expressão que me saltou aos olhos foi: depois de terem feito tudo. Eu não sei você, mas eu já me senti frustrado algumas vezes tentando fazer tudo. Colocava coisas e mais coisas na agenda e tentava testar se o dia tinha 24 horas e me frustrei. Já aconteceu isso com você? Por vezes eu também já me senti como uma espécie de bombeiro, apagando incêndio para tudo que é lado e pior, com um balde vazio. Às vezes queremos dar o que não temos. O medidor de poder está quebrado dentro de nós e os nossos baldes estão vazios. Mas hoje Deus vai encher o teu baldinho aí com o poder dele. Você crê nisso? Eu creio. Você vai voltar com o balde transbordando. As coisas se transformam em mais pesadas e mais difíceis quando tentamos fazer até mesmo a obra de Deus sem as ferramentas de Deus, sem a ação do Espírito. Em Jeremias capítulo 2, Deus vai falar ao seu povo: olha, vocês têm procurado água em cisternas rachadas e vazias, mas eu sou o manancial de águas vivas. Por vezes tentamos viver daquilo que Deus já fez. A cisterna é assim. A cisterna guarda as águas da chuva.
Tentamos fazer a obra de Deus com aquilo que acumulamos do passado. Mas Deus constantemente quer nos lembrar que Ele é manancial de águas vivas. Eu cheguei em casa à tarde esses dias e meus filhos estavam vendo The Chosen. E era a parte da série que Jesus falava com a mulher samaritana. Ela chegava com aqueles baldes pesados. Meio-dia, aquela mulher cansada. Andou bastante para chegar naquele poço, o poço de Jacó. Mas Jesus se volta para ela e diz: ei, se você beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você vai pregar como nunca pregou em nome de Jesus. Porque do seu interior existe uma fonte de águas vivas. Precisamos fazer a obra de Deus com as ferramentas do Espírito, senão nos frustraremos. Quantas vezes eu vejo pessoas tentando falar de Jesus sem esta graça. Hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te ajudar a vestir sandálias que vão deixar a tua mensagem poderosa. Hoje eu queria te ajudar a encher teu baldinho. O Espírito vai fluir através de nós. Eu gosto de participar de conferências. Eu estive há pouco em São Paulo, uma conferência, e o momento que eu gosto é de sentar com os pastores para jantar e ficar ouvindo as histórias. E eu fui tão impactado pela história do Dr. Fletcher. Um senhor que sai de Gana, ele era rei naquela terra, e começa um ministério profícuo em Nova York. E eles contando como ele chega no aeroporto, na época, anos atrás, vai no orelhão, disca para um número, que Deus mostra para ele, fala: estou no aeroporto, sou homem de Deus, vem me buscar. A pessoa desliga o telefone na cara dele, ele liga de novo, e então a pessoa vem o buscar no aeroporto. Tem gente mais doida, né? Ele fala de Jesus para aquele homem, Deus transforma a sua vida, e ali começa uma série de eventos de um Deus que é poderoso. Os sinais de Deus vão acompanhar a mensagem do Evangelho. Veste as sandálias, um rio de água viva vai fluir do teu coração. Quem quer encher o balde hoje aqui? Pastor, como é que a gente usa essa ferramenta, as sandálias da prontidão do Evangelho da paz? O que significa? A melhor arma de defesa é o ataque. Se queremos cumprir todo o propósito de Deus, precisamos estar calçados com entusiasmo e firmeza para pregar o Evangelho. Eu vejo pessoas frustradas tentando falar de Jesus para os seus porque lhes falta essa ferramenta. Mas o que Paulo tinha em mente? O que ele quer dizer com isso? O que Paulo está tentando trazer para nós é a imagem da cáliga. A cáliga era a sandália, a meia bota que os soldados, os legionários romanos usavam. Inclusive, esta ferramenta, esta sandália, a cáliga, é que dá origem ao apelido do imperador Calígula, porque o seu pai germânico leva ele para uma expedição, e alguém, deve ter sido a mãe, preparou a roupa do menino, a armadura toda bem vestido ali, a couraça, tudo, e as cáligas, e dali vem o nome, o apelido, Calígula. Era isso que ele tinha em mente, esta ferramenta. Ela era feita de couro, deixava os dedos dos pés livres para os soldados terem mobilidade. A cáliga também tinha na sola tachões ou cravos, e faziam com que ela desse firmeza ao soldado nos diferentes tipos de solo. Ela era fixada por tiras de couro no calcanhar e nos tornozelos. O apóstolo vai fazer uma associação desta imagem, a meia bota. Ele está ali preso com algemas, guardado por guardas pretorianos, enquanto escreve à igreja em Éfeso. E olhando talvez para as sandálias, para a armadura, ele começa a trazer uma revelação do Espírito para a igreja. Como evangelizar, como ser efetiva neste trabalho. Ele vai usar uma palavra no grego para associar
estas sandálias. Etoimasia. Só aparece aqui no Novo Testamento. Não aparece de novo. E ela significa prontidão, entusiasmo, disposição. Alguns vão defender que essa palavra também significa firmeza, porque ela vem de uma origem no hebraico kum, uma raiz no hebraico kum, que quer dizer firmar, permanecer. Um teólogo famoso que vai traduzir esse versículo como firmes na pregação do evangelho, porque ele está amarrado com correntes debaixo dos seus pés. Eu creio, na verdade, que Paulo está querendo dizer as duas coisas. Precisamos pregar o evangelho com entusiasmo, com disposição, prontidão, mas com firmeza. Quando vestimos as sandálias do Espírito, esta graça nos é concedida por Deus. Quantos creem assim? Mas, pastor, o que isso representa na prática? Uma das formas de entendermos os ensinamentos bíblicos é olharmos para o livro de Atos, como a igreja aplicou estas verdades. E eu queria entender como é que a igreja primitiva usou as sandálias da prontidão, do evangelho, da paz. Como ela pregou o evangelho. São vários os textos no livro de Atos que vão nos mostrar que esta igreja era tremendamente comprometida com a pregação do evangelho. Atos 2:40, com muitas palavras deu testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens para quase 5.000. Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Atos 5:42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos 6, versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Bom, eu podia ler quase todos os capítulos do livro de Atos. Você vai ver a igreja pregando, anunciando, ministrando a palavra. Mas o que me chamou a atenção é que eles eram eficientes nisso. Quem quer ser eficiente pregando o evangelho? Levante suas mãos. Em nome de Jesus, se você aplicar o que nós vamos estudar hoje aqui, você vai ganhar muitas pessoas para Jesus. Você crê nisso? Presta atenção. Por que eles eram eficientes? Por quê? As sandálias, elas eram usadas. E quando eles pregavam o evangelho, a mensagem era acompanhada por evidências do poder de Deus. Jesus, antes de ser assunto aos céus, vai dizer para os discípulos, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. O balde deles estava cheio. Cheio de poder de Deus. Dunamis. Quer dizer poder. É a palavra que dá origem à nossa palavra dinamite. Força incontrolável de Deus. Mas como essa força se manifestava? Primeiro, ela se manifestava em forma de autoridade, intrepidez. Eles não apenas pregavam, mas pregavam com firmeza, com convicção. É isso que acontece com Pedro em Atos 4. Depois de curarem um paralítico, eles são interrogados. E então a Bíblia diz que Pedro, cheio de intrepidez, fala com aqueles que o julgam. E ele fala de tal maneira que os juízes do seu tempo vão dizer: como é que esse homem iletrado pode falar desta forma? Ele deve ter estado com Jesus. Na verdade, o que ele estava provando era poder de Deus, em forma de intrepidez, autoridade para ministrar. Em Atos 4:29, eles oram pedindo essa intrepidez, esta autoridade. E Deus lhes responde, enchendo-os do Espírito para pregar. Sabe, eu gosto das histórias dos avivalistas. Gosto em especial de
de uma história de Jonathan Edwards. Existe um sermão famoso de Edwards, talvez você já tenha ouvido o título, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E a história, os relatos dizem que quando Edwards começa a pregar essa mensagem, o Senhor lhe dá tamanha autoridade, uma graça do Senhor concedida, que as pessoas que ouviram a mensagem abraçavam as colunas do templo, chorando, arrependidas, porque algo da parte do Senhor havia sido liberado, intrepidez, autoridade para ministrar. Eu lembro de ver uma criança pregando assim, quando eu viajei para a África. Aquele menino, de repente, ele começou a contar uma história da Bíblia, mas o Senhor lhe deu autoridade, ele começou a chorar e todos nós juntos, porque ele havia sido visitado, uma fonte de águas vivas estava correndo. Nós precisamos pregar com autoridade, com convicção. Por vezes, quando estou ministrando, eu sinto como se o ar tivesse diferente, mais pesado. A graça do Senhor foi derramada, autoridade para ministrar. Esses dias eu estava em São Paulo e num jantar, um homem começou a contar a respeito dos políticos que ele havia conhecido, grandes autoridades, e ele foi contando as histórias. Eu o tinha conhecido aquele dia, e naquela noite, de repente, eu senti esta graça. Uma autoridade de Deus, eu falei para ele, pus a mão na mesa e disse: eu quero te apresentar alguém de autoridade. Ele disse: pois quem é? É Jesus de Nazaré. E eu comecei a falar do poder de Jesus, como ele tinha se apresentado a mim. Aquele homem foi ouvindo, e no final ele disse: você gostaria de conhecê-lo? Eu disse: sim, eu quero. Era um jantar, fim de noite, em São Paulo, eu diante de um homem que não conhecia. Ele se rendeu a Jesus aquela noite, porque a autoridade me foi dada. Pode aplaudir ao Senhor. Esses dias me mandou mensagem pedindo uma Bíblia. Está lendo a Bíblia agora, o irmão? Deus é bom. Se você procurar a graça de Deus e vestir essas sandálias, Deus vai te dar autoridade para pregar. Convicção, brilho nos olhos. É diferente ouvir alguém assim. A minha oração hoje é que esta graça te alcance em nome de Jesus. Outra forma desse poder se manifestar era na forma de discernimento. Um entendimento especial da parte de Deus sobre lugares, pessoas e procedimentos. Preste atenção, quando você ministra a palavra, ensina a mensagem do Evangelho para alguém, quem está trabalhando é o Espírito de Deus. E Ele nos mostra lugares, pessoas e procedimentos. Nós vamos ver isso acontecendo no livro de Atos. Quando Filipe prega para o eunuco, superintendente da rainha Candace, a Bíblia vai nos mostrar que ele é dirigido pelo Espírito para um lugar deserto. Esse não é o melhor lugar para um ponto de pregação. Mas de alguma maneira o Espírito o levou para aquele lugar, e então ele encontra um homem lendo a Bíblia sem entender. Se coloca do lado do carro, e ali Deus faz algo. Por quê? Discernimento. Poder na forma de discernimento. Foi derramado sobre Filipe. O mesmo acontece com Ananias. Quando está em casa, e Deus lhe dá discernimento para ir à rua direita. Na casa onde Saulo, o perseguidor da igreja, estava. Deus mostra o endereço, Deus mostra o que ele deve falar. Deus lhe dá uma graça tamanha que ele chega e ministra. E por isso aquele homem que era perseguidor dos crentes se arrepende, se converte. O mesmo acontece quando uma mulher, adivinha, vem atrás de Paulo, dizendo que ele era homem de Deus. E ele tem um discernimento que aquilo era uma ação demoníaca, repreende. Ou quando eles vão pregar o evangelho para Lídia, a Bíblia diz que a intenção era irem para Bitínia, mas o Espírito os impede de irem para aquele lugar. Ele tem uma visão de um varão macedônio, que aparece para ele numa visão e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. E então ele muda a rota. Ele vai parar na região de Filipos. Ali procura um lugar de oração e encontra Lídia. E por causa de um discernimento do Espírito, aquela mulher se converte e a igreja começa na sua casa. Deus é poderoso.
Tentar pregar o evangelho sem o discernimento do Espírito é mais difícil. Mas quando procuramos a Deus, quando pedimos para que Ele encha o nosso balde de poder, coisas especiais de Deus começam a acontecer. Sabe, quem às vezes já sentiu aquela voz dizendo para fazer algo e você resistiu, deve ser coisa da minha cabeça. Já sentiu assim? Preste atenção. Normalmente é o Espírito Santo te empurrando numa direção. Eu lembro, pastor, eu era mais jovem e voltando para casa de ônibus, comecinho do meu ministério, eu estava chegando num ponto de ônibus e eu vi um jovem sentado assim no banco da praça. Eu estava correndo, tinha um monte de coisa para fazer, mas aquela voz, o Espírito, senta do lado dele. Eu tenho um recado para ele. Eu falei, é coisa da minha cabeça. Continuei caminhando em direção ao ponto de ônibus. Você já fez isso? Estou confessando o meu pecado aqui. Quando cheguei no ponto de ônibus, fiquei tão incomodado que eu voltei. Eu fiz o trajeto 3 vezes, ida e volta. Olha só que coisa terrível. Até que tomei coragem, então sentei do lado daquele moço. Ele estava fumando. Eu só sentei do lado e disse, eu não sei se você vai acreditar, mas Deus me mandou sentar aqui do seu lado e dizer para você que Ele não se esqueceu de você. Aquele menino pegou o cigarro e jogou no chão. Amassou com o pé e começou a chorar. Quem te disse? Eu falei, disse o quê? Eu vim estudar em Curitiba, saí do interior, vim para a cidade grande. Cheguei aqui e me afastei dos caminhos do Senhor. Ele se lembra de mim? Eu disse, se lembra. No meio da tarde, eu estava abraçado, atracado de um jovem que eu não conheço, orando para que ele entregasse a sua vida a Jesus e se reconciliasse com Deus. Sabe, o Espírito está empurrando pessoas para lugares, para procedimentos, para falar com pessoas. Não resista à voz do Espírito e você vai ver a glória de Deus através da sua vida. Essa semana estava atendendo um casal que está indo para a Tunísia, porque o Espírito está os dirigindo para lá. Eles começaram a falar dos sinais. O rapaz trabalhava numa multinacional, alargou o emprego. Ele e a esposa tinham sinais muito claros. Estão indo com os filhos, adolescentes, para uma terra onde 99% da população é muçulmana. Mas por quê? Existe um Deus que continua trazendo discernimento ao seu povo. Eu creio, Deus vai levantar pessoas aqui. Não resista à voz do Espírito. Talvez Ele tenha mandado você bater na porta da casa do teu vizinho, ou mandar uma mensagem para o seu chefe, ou pregar o evangelho de uma forma específica para alguém. Não é coisa da sua cabeça. O Espírito está trabalhando neste lugar. Quantos querem discernimento do alto para fazer a obra de Deus? Ele vai encher até o baldinho de poder. Outra maneira, convencimento. São várias as expressões na Bíblia para nos mostrar que quem convence é o Espírito. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é você, não sou eu, é o Espírito. Você crê nisso? Olha quantas expressões para mostrar isso. Em Atos 16, a Bíblia está falando a respeito de Lídia, da conversão dela. E a Bíblia diz, o Senhor lhe abriu o entendimento. Em Atos 17:4, quando Paulo pregava em Tessalônica, junto com Silas, a Bíblia vai dizer, alguns foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas. Atos 9:18, quando Paulo se converte, e caíram escamas dos seus olhos e creu. Atos 26, 17-18, ele vai falar, Paulo testemunhando sobre o poder para abrir os olhos e converter das trevas para a sua luz. Quem convence é o Espírito. E quando o nosso balde está cheio, Deus derrama graça em forma de convencimento. Ele convence as pessoas
de forma inexplicável, Ele abre o entendimento delas. Pastor Diego está aqui, pai fresco. Não, você não é fresco, vocês entenderam? Acabou de ser pai. Conheço o Diego já há alguns anos. Eu lembro quando ele chegou na igreja a primeira vez, eu estava pregando no ginásio. Um amigo dele, que era dono de academia, trouxe ele para o culto. O Diego estava metido na Umbanda naquela época, e ele disse para mim que quando chegou no culto, me viu pregando, ficou com ódio, uma raiva de mim. Hoje nós somos amigos, graças a Deus. No final do culto nós conversamos numa salinha. Eu falei de Jesus, orei pelo Diego, e o convidei para participar de um acampamento que ia acontecer na próxima semana. Ele aceitou ir para aquele acampamento. Mas sabe, algo da graça de Deus aconteceu quando ele chegou naquele lugar. Naquela noite, quando todos foram dormir, Diego teve um sonho. Um sonho de que ele era mergulhado em um rio, e sujeira ficava sobre as águas, muita sujeira. Ele não entendeu o sonho, mas no dia seguinte, quando foi ao culto, o pastor que estava ministrando, o preletor do acampamento, estava pregando sobre Naamã, quando ele é mergulhado 7 vezes na água. E ele disse: Deus está falando comigo. Logo em seguida entrou o coral da Cristolândia, e aqueles jovens transformados pela graça começaram a cantar uma canção que falava: nada além do sangue de Jesus pode nos libertar. Naquele dia, quando aconteceu o apelo, o Diego estava lá na frente. Naquele dia ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, porque o Senhor lhe abriu o entendimento. Hoje o Diego é pastor nesta casa. Eu tenho alegria de ser colega de ministério desse meu amigo, porque o Senhor lhe abriu o entendimento. Deus faz essas coisas. Deus convence. Quantos creem nisso? Quando estamos com o balde cheio, quando usamos as sandálias, enquanto ministramos, Deus abre o entendimento das pessoas. Isso está acontecendo aqui agora. Eu vim com o meu baldinho e eu sei, pessoas na frente da televisão, ouvindo pela rádio ou neste auditório, estão tendo o seu entendimento aberto pelo poder do Espírito que está ministrando neste lugar. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Mas esse poder também se manifestava através de sinais, prodígios, maravilhas. A palavra receberão poder, dunamis, também significa poder para fazer milagres. Em Atos 3, a cura do coxo. Em Atos 5, a sombra de Pedro curava. Em Atos 6, Estevão fazia grandes sinais entre o povo. Em Atos 8, Filipe operava sinais e maravilhas. Em Atos 19, Paulo realizava milagres extraordinários. Quando a gente prega por vezes, e eu creio que isso acontece principalmente quando ministramos a palavra. Quem quer ter experiências do poder de Deus? Pregue o evangelho. Porque uma das maneiras de Deus se revelar é através dos sinais do reino. Ele aponta o caminho. E para que as pessoas creiam, sinais acontecem. Quantos creem que isso pode acontecer? Prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho. Estava lembrando também no começo do ministério. Pode chegar aqui já. Isso, o Ragnar já chegou. Obrigado, irmão. Eu estava sentado na 4ª fileira. Já estava no final do culto e o Espírito Santo falou para mim: ora por esse casal à sua frente. E eu fiquei: não conheço. E aí o Paulinho, ao encerrar o culto, resolveu cantar mais uma música. Eu falei: acho que é para eu orar mesmo. E aí eu cutuquei aquele casal e disse: eu não conheço vocês, mas eu posso orar? Disseram: sim, pode. Eu estendi as mãos e comecei a orar. Eles eram estrangeiros. Olha como Deus faz as coisas. Naquela época eu não namorava ainda. Depois descobri que eles eram os tios da Silvana, que hoje é minha esposa. Deus é bom. Direto do Paraguai, estavam aqui. E aí comecei a orar, e no meio da oração veio algo no meu coração: ora para ela ter um filho. Eu falei: eu não vou fazer isso, eu nem conheço a mulher. Vai que ela não quer ter um filho.
Mas foi algo tão forte. E eu orei: Deus, visita essa mulher com graça, que ela possa ter um filho. Quando eu orei assim, aquela mulher começou a chorar. Terminou a oração, ela disse: eu não posso ter filhos. Nós já estamos tentando há muitos anos, eu não posso ter filhos. E eu disse com uma convicção que não era minha: eu creio que hoje Deus fez algo. Eles não eram crentes. O marido olhou e disse: olha, se ela engravidar, eu volto do Paraguai aqui para você apresentar um menino. Eu falei: você vai voltar. Passado um mês, recebo a notícia: a Maro estava grávida. Eu já apresentei esse neném aqui, porque Deus é poderoso para fazer aquilo que não podemos fazer. Eles tiveram filho e eu casei. Deus é bom demais. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria. Esqueci de Jerusalém, pulei. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Testemunhas. Nós somos testemunhas. Esse termo significa, é um termo jurídico. Uma testemunha não fala o que quer, ela fala a respeito do que viu e ouviu. Eu ouço pessoas me dizendo: eu não sei evangelizar. Sabe sim, você é uma testemunha. Simplesmente fale do que você viu e ouviu. Quantos já tiveram experiências com Deus aqui? Levante as mãos. Você pode pregar o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho. A palavra testemunha também significa mártir. É um compromisso de entregar o Evangelho, custe o que custar. Lembro de ouvir a história de um senhor que morava nas terras de Zinzendorf, e que é desafiado por ele, aquele lugar. Esse dono de terras que recebe na Morávia gente do mundo todo, perseguido por causa do Evangelho, e aquilo se torna um polo missionário. Ele desafia um amigo a ir à Groenlândia pregar o Evangelho. Aquele rapaz diz: eu aceito, mas eu não tenho sapatos. Zinzendorf diz para ele: fica tranquilo, amanhã cedo eu trago para você sapatos. Quando ele chega no outro dia de manhã, bate na porta, encontra uma carta: fui sem sapatos. A mensagem não pode esperar. Deus fez um avivamento na Groenlândia porque alguém estava disponível. Ele não estava descalço, ele usava as sandálias do Espírito. Hoje eu quero colocar as sandálias junto com você. Nós vamos pregar como nunca pregamos antes. Você vai falar de Jesus como nunca falou antes, porque do seu interior flui rios de águas vivas. Hoje eu quero orar para que o seu balde seja cheio de poder. Ele vai te dar discernimento, ele vai te dar autoridade. Os sinais do reino te acompanharão. Deus vai nos usar poderosamente. Quantos creem nisso? Se você quer pedir: Deus, eu quero ser usado dessa forma, semana que vem eu vou trazer alguém, eu vou ministrar a palavra para alguém essa semana, Deus vai me usar, eu creio. Se você quer pedir que Deus te conceda essa graça: eu quero vestir essas sandálias, eu quero ser usado por Deus dessa forma, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você agora, pedindo que Deus te use poderosamente para pregar o Evangelho. Aleluia. Estenda suas mãos assim. Pai, não queremos fazer a sua obra sem o agir do teu Espírito em nós. Fazer isso é pesado demais. Por isso os meus irmãos estão de mãos erguidas, como quem vem às fontes de águas vivas buscar água. E eu quero pedir: enche os baldes deles com o seu poder, que eles voltem saciados, mas que eles voltem com a porção, Deus, do Senhor para ministrar o Evangelho. Eu quero pedir
Que o Senhor dê tamanha autoridade aos meus irmãos, que eles preguem o Evangelho e vejam pessoas sendo salvas de forma maravilhosa. Que eles preguem com convicção, que eles preguem com alegria, que eles preguem com disposição, com prontidão, porque vestiram as sandálias do Espírito. Eu quero pedir, enquanto eles pregam, que o Senhor lhes dê discernimento e graça. Enquanto eles falam, Pai, que as pessoas possam sentir a presença de Deus, que os teus sinais os acompanhem. Pai, eu sei, os campos estão brancos. Que o medo fique neste lugar, mas que o Senhor levante em homens e mulheres que carregam uma mensagem viva e poderosa sem medo. E que possamos ver as portas do inferno sendo, sim, Deus, desestruturadas, arrebentadas diante de nós. Pai, manifesta o teu poder agora. Usa os teus filhos, os enche do teu Espírito. Aleluia, aleluia. Quantos creem que Deus pode abrir o entendimento de pessoas agora nesse lugar? Você crê nisso? Então comece a orar. Pai, eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor abra o entendimento de pessoas para a mensagem do Evangelho agora. Se você veio a esta casa hoje e se sente distante de Deus, eu me sentia assim. Parecia que as minhas orações não passavam do teto. Parecia que Deus não ouvia, estava longe. Mas um dia eu entendi que isso era de fato verdade. Os nossos pecados nos separam de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, estão afastados, destituídos da sua glória. Queremos ouvir, queremos as bênçãos, queremos a direção, mas elas não vêm. E aí corremos atrás das nossas tradições, dos nossos ritos, mas isso não é suficiente. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e entendemos a mensagem da cruz, o sangue de Jesus nos purifica do pecado, e então a nossa relação com Deus é restaurada. Isso aconteceu comigo. Quando alguém orou por mim, eu não ouvia Deus, eu não era capaz de entender a sua mensagem, mas quando um jovem orou, eu senti um peso pelos meus pecados tão grande, e eu chorava, e eu pedi perdão, e naquele momento o sangue de Jesus me libertou. Eu lembro até hoje, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo e eu vou te usar para o louvor da minha glória. Desde então eu tenho ouvido Deus falar e dirigir a minha vida. Há poder no sangue de Jesus para nos conectar com Deus. Se hoje neste lugar você quer esta conexão maravilhosa, você quer ouvir falar, Deus ouvir falar com você, você quer a direção dele para sua casa, você quer se transformar num seguidor de fato de Jesus. Às vezes nos dizemos que somos isso, mas nem sabemos o que ele ensinou. Hoje eu quero te desafiar a tomar uma decisão. Eu quero Jesus, eu preciso da ajuda de Deus, eu quero me arrepender. Um milagre vai acontecer hoje neste lugar. O Espírito vai fazer morada no seu coração. Se hoje você quer tomar essa decisão, aonde você está, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Deus te abençoe, 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 Deus. Tem uma multidão de mãos erguidas. Quero pedir que você levante o banco, você que ergueu as mãos, venha para cá agora, venha aqui na frente agora, enquanto nós aplaudimos, porque Deus está abrindo entendimento de pessoas. Saia do teu lugar agora e venha aqui à frente. Vem agora, pede licença, isso, lá do meio, lá de trás, vem agora, lá da galeria, vem agora, isso mais, Deus está fazendo algo aqui, Ele está trabalhando, venha, você é filho amada, você é filha amada, Deus tem algo para a sua vida hoje, venha agora, venha em nome de Jesus, saia do teu lugar, se arrependa, Deus vai começar algo novo na tua história, venha, tem mais gente, Deus está chamando você, venha, pede licença e venha. Não importa se você é criança, se você é mais velho, jovem, vem agora, em nome de Jesus, vem agora. Ele está abrindo entendimento de pessoas hoje aqui. Vem agora, em nome de Jesus, venha. Nós vamos orar. Você que veio aqui à frente, levantou suas mãos,
Quero que você feche seus olhos e repita essa oração comigo de todo o coração. Repita assim: Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador e eu me arrependo. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero a tua presença na minha vida. Que o teu amor, que a tua paz, que o Senhor me acompanhe sempre. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Sela agora com teu Espírito a vida dos meus irmãos, que eles não sejam mais os mesmos, mas que a presença do Senhor seja com eles. Derrama a tua graça e o teu favor. Começa algo novo na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma olhadinha para trás. Olha a família na fé que vocês receberam agora. Que Deus abençoe muito vocês. Não saia sem pegar esse convite. Pede para o pastor aí, para o líder que está perto. A gente quer tomar café com vocês e explicar como é que funciona seguir a Jesus. Amém? Terça e sábado. Você que está chegando na igreja, quer se tornar membro aqui, terça e sábado nós fazemos assim. Deixa eu orar para encerrar o culto aí. Aonde você está? Vamos orar aqui. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra é viva, poderosa e transforma as nossas vidas. Que ela possa dar fruto, Deus, e gerar frutos eternos em nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre a tua igreja, sobre o teu povo espalhado pela terra. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Se quiser, canta conosco, adora a Deus enquanto encerramos o nosso